Graças a Deus, meus irmãos, amém? Vamos falar novamente, continuar o estudo de Apocalipse. O último vídeo foi Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 13. Agora vamos estar estudando juntos, refletindo Apocalipse 14, de 14 em diante. Tá? O texto ele vem nos dizer a seguinte coisa: é a colheita na terra, fala esse texto, tá? O julgamento, né? Vai acontecer. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho de Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra na terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uvas e videiras da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Olha só, simbolismos, né? Foice são algumas coisas conhecidas pela nossa cultura, né? Agora, quando fala aqui no finalzinho, vamos ver 300 quilômetros, né? Correu sangue como freios de cavalo. Vamos estar nos orientando, então, nesse momento, tá? O anúncio profético do Evangelho é ao mesmo tempo apelo à conversão, como já falamos, né? No 14, 1 a 13, destruição da sociedade fundada na injustiça e destruição dos que adoram a besta. Essa certeza anima as comunidades que profetizam a resistência, pois é assim que Deus julga a história. Amém? O tema de julgamento já apareceu várias vezes, partindo do clamor dos mártires que pedem justiça. Tá? Lá no capítulo 6, versículo 10, já tem isso daí. Ele foi tomado corpo até se tornar tema central agora e daqui para frente. Tá? Já ficou claro que a profecia e a resistência das comunidades provocam a intervenção do Deus que julga a sociedade injusta, ou seja, a ação do povo de Deus, né, provoca a intervenção de Deus na terra. Nesse sentido, Apocalipse e Evangelho de João são livros irmãos. De fato, o Evangelho de João, Jesus não julga nem condena. João 3,17, 8,15. Todavia, suas palavras e, sobretudo, sua prática provocam as pessoas a uma decisão a favor ou contra Jesus. Posicionando-se, as pessoas decidem que rumo dar na própria vida. A favor da vida, se aderem a Jesus, e a favor da morte, se o rejeitarem. O Apocalipse, como já foi sublinhado várias vezes, o julgamento de Deus se faz presente, né? Presente na vida e na história. Quando as comunidades anunciam o Evangelho, profetizam contra a injustiça e resistem contra elas. Quem se converte tem a vida. Quem continua na idolatria, cedo ou tarde, vai encontrar a morte. Né? Ou a morte pelo fato que fez aqui nesse mundo, ou a morte eterna. Né? E a palavra do Senhor fala que aqueles que estão em pecados estão mortos também. O tema do julgamento está presente em todos esses versículos, do 14 ao 20.
para compor esse versículo, o autor se inspirou, sobretudo, em Joel 4, tá? Capítulo 4, versículo 9 e 17. De acordo com esse profeta, Deus convoca todas as nações para o julgamento do vale da decisão, pois aí será dada a última sentença. Deus combate as nações que se opõem ao seu projeto, mas o povo comprometido com o projeto dele será salvo. Ponto alto da cena é o versículo 13, tá? De Joel 4, 9 a 17. Venham pisar, pois o tanque está cheio e os barris transbordando, porque é muito grande a maldade das nações. Os temas da foice, que corta o trigo maduro, e do tanque de pisar uva, para que o autor de Apocalipse mostrasse o quadro do julgamento descrito, né, nesses versículos que estamos lendo agora, para entendermos que ele estava falando com um povo que conhecia bem o Antigo Testamento, né, bem a história de Israel. Né, ele modificou sensivelmente algumas coisas, né, mas o povo entenderia qual era a mensagem que ele estava anunciando. Jesus preside o julgamento. Amém? Havia uma nuvem branca e sobre a nuvem alguém estava sentado, parecia o Filho do Homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. No versículo 14. Em linguagem figurada, o Apocalipse mostra que Jesus preside o julgamento como rei cósmico, sentado na nuvem. Jesus, o Filho do Homem, tá? Juiz, o Filho do Homem. Daniel 7, 13 e 14 fala sobre o Filho do Homem nas nuvens, assentado entre os anciões. E Senhor do Universo, coroa de ouro. Ele tem nas mãos um instrumento para julgar, foice afiada, né? A foice da morte. Todo mundo, quando pensa em morte, já pensa sobre o penado, não é verdade? Os profetas são preservados. O julgamento acontece em dois tempos. Primeiro são salvos os profetas, representados pela lavoura do trigo maduro. A seguir são condenados os habitantes da terra, tá? Isto é, os que aderiram à besta, recebendo sua marca. É aqui que o Apocalipse modifica sensivelmente a perspectiva do profeta Joel. Interessante, né? Você veja como, quando olhamos essas figurações, começamos a entender, né, o que o Apocalipse quer dizer. Como o entendimento, né, da cultura faz uma diferença muito grande quando você lê, né? Os profetas são preservados. Nessa hora, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz, para aquele que estava sentado na nuvem: lance sua foice e ceife. Chegou a hora da colheita, pois a lavoura da terra está madura. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice na terra, e a terra foi ceifada. Versículo 14, 16. Quem dá ordem para que Jesus preserve os profetas é um anjo saído dos céus, saído do templo. Sabemos que os anjos são um modo figurado para se falar da ação do próprio Deus, né? Ele só faz o que Deus manda. É Deus, portanto, quem ordena a Jesus para que recolha os que foram fiéis a seu propósito. A parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30, já falava do julgamento enquanto separação entre bons trigo e mau joio. Detalhe importante: o fim de cada pessoa corresponde exatamente ao modo como ela viveu e agiu. Jesus simplesmente preside o julgamento. Quem amadureceu como trigo será preservado, né? Compare ali no capítulo 14, do versículo 1 a 5. Ou seja, ele não está condenando ninguém, está julgando pelos atos de obediência que foi feita. Então, alguém fala, não, mas Deus, no final do tempo, não vai ser tão maldoso, faltar misericórdia, Deus de amor, para julgar alguém por mal. Não, ele não está julgando no sentido de julgar e querer condenar alguém, mas sim ele está ali como fazendo um julgamento do que foi feito de bem e do que foi feito de mal. Então depende de cada um, tá? Cada um colhe o que planta, tá? E os mentirosos serão destruídos.
No altar saiu um anjo, o anjo que tem poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para o outro que segurava a foice afiada: lança a foice e colha os cachos de videira da terra, porque as uvas já estão maduras. O anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. No tempo do Apocalipse, era comum acreditar que os fenômenos naturais, fogo, água e etc., né, estivessem sob a responsabilidade de anjos protetores. Tá? Por isso, não é de estranhar que haja um anjo que tem poder sobre o fogo. Interessante notar que esse anjo sai do altar, em 6:9. Vimos que debaixo desse altar estão as vidas dos mártires. Além disso, no capítulo 8, no versículo 8, um anjo enche o turíbulo, né? E já falamos sobre isso, enche o turíbulo, onde estão as orações da comunidade profética, com o fogo do altar, atirando o tiríbulos contra a terra. Ou seja, veja bem, está dizendo aqui que o fogo sai do altar de Deus. Então, o julgamento, a ação, sai do altar de Deus. De modo ousado, o Apocalipse afirma serem os mártires os que dão ordens para julgar os adoradores da besta. Dessa forma, começa a tomar corpo o pedido por justiça feito pelos mártires no capítulo 6, no versículo 10. Esse pedido já tinha sido feito. Outro detalhe importante e ousado, né? Não é Jesus quem lança a foice para colher os cachos de uvas, no versículo 19, e sim um anjo. Há uma grande coerência com tudo o que se disse até o presente momento. Jesus preside o julgamento, mas quem o provoca são os mártires e as comunidades proféticas de todos os tempos e lugares. Você tem ainda que profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. O lagar de furor de Deus representa os adoradores da besta receberam por sua condenação e destruição. Ou seja, o julgamento dos injustos e da mentira vai ser feito, né, pelo que eles fizeram por aqueles que sofreram e lutaram por justiça. Né? Eles vão pagar no sentido pelo que fizeram, não contra Deus, que Deus sempre vai ser Deus, mas sim fizeram contra a criação de Deus, contra aquele povo que lutava segundo a vontade de Deus. Todos os adoradores da mentira serão destruídos. O lugar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subiu até a altura dos freios dos cavalos, ou seja, bem alto, né? Numa extensão de 300 metros, 14 e 20. O sangue que chega à altura dos freios dos cavalos submerge a todos, né? Deixa todos abaixo, né, desse sangue. Numa extensão de 300 quilômetros, atingindo a terra toda, representa a destruição total dos que aderiram à mentira. Amém? Esse é o julgamento em que Apocalipse fala no versículo 14. Ainda estamos no versículo 14, tá? O anúncio profético do Evangelho provoca o julgamento? A resistência da comunidade, da verdadeira igreja, a luta por justiça, provoca o julgamento de Deus? Responda isso. Coloca no seu comentário ali, comenta, compartilha, aí curte essa página para que nós possamos continuar a fazer esses estudos. Fica com Deus e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 15 de Apocalipse.